né? Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedrinho, para conversar sobre o esquema desta vez, que é o esquema de emaranhamento. Um esquema que eu gosto de simbolizar, por isso aqui que o Pedro está segurando um fone todo inosado, todo emaranhado, né, Pedro? E é muitas vezes isso que acaba acontecendo nas relações familiares. Os papéis, eles acabam ficando tão misturados e muitas lealdades emocionais acabam sendo construídas de formas disfuncionais, que faz com que cada um se sinta responsável, de certa forma, pela vida, pelo emocional um do outro. E isso tende a ser muito prejudicial ao longo da vida, porque o que eu observo no dia a dia atendendo pessoas com o esquema de emaranhamento? Que são pessoas que estão sempre culpadas, no sentido assim, eu não posso magoar meus pais, eu não posso falar nada para tal pessoa da minha família, para ela não se ofender, para ela não sofrer, e vice-versa. É como se a pessoa estivesse sempre pisando em ovos nas relações familiares. E, além de tudo, isso fere diretamente a necessidade de autonomia, de liberdade. Mesmo porque, gente, é uma ilusão achar que um envolvimento excessivo realmente ajuda o outro com as demandas da vida. Pelo contrário, muitas vezes a gente só atrapalha, a gente só mistura as nossas coisas com aquilo que realmente o outro precisa e deixa as pessoas que estão envolvidas nesse emaranhamento bastante confusas, inclusive sobre quem são, sobre as suas necessidades, aquilo que realmente faz sentido para a vida delas. Então, certamente, as relações mais saudáveis são sempre aquelas que respeitam os papéis, os espaços e a autonomia de cada um dentro das relações. E, de novo, vamos, a título de prevenção, falar o que pode ser feito na criação dos filhos para prevenir esse esquema de emaranhamento. Uma das questões, ao meu ver, mais importantes é a gente não trazer para o nosso filho de forma excessiva as nossas demandas, porque existem papéis a serem desempenhados nas relações familiares e certamente o papel de cuidado é nosso enquanto pais e não dos filhos com relação ao nosso emocional. Então, sem perceber, muitas vezes os pais acabam trazendo muitas demandas que são das suas vidas e colocando isso em cima do filho, e muitas vezes o filho vai absorvendo isso, se sentindo responsável por ajudar os pais, por se envolver excessivamente nas demandas dele, e ao mesmo tempo o filho vai se desconectando das suas necessidades para se voltar para os pais, o que gera também muitas vezes esquemas lá no quarto domínio, que é o domínio ligado à necessidade de orientação para si, que nós falaremos nos próximos vídeos. Mas, sem dúvida, gente, a gente precisa ter uma clareza de quais são os papéis de cada um nas relações e não misturar isso. Da mesma forma que, à medida que o filho vai crescendo, a gente também respeite a privacidade dele, as necessidades, muitas vezes, dele de lidar com determinadas coisas sem o nosso envolvimento, os nossos pitacos o tempo inteiro. Mesmo que a gente muitas vezes queira ajudar, é aquela questão que eu sempre venho falando para vocês, o quanto que a ajuda, ela muitas vezes fragiliza a outra pessoa, confunde, mistura as coisas e geralmente não é algo verdadeiramente benéfico. Pedro tá com os dentinhos dele, gente, essa semana não tá fácil para esse menino, mas mesmo assim ele tá aqui, ó, honrando o compromisso dele, né, de fazer o vídeo pro YouTube. E caso, gente, se infelizmente vocês já desenvolveram um esquema de emaranhamento,
uma das coisas mais importantes é que a gente comece a desfazer esses nós e principalmente a partir da clareza do que são os papéis de cada um dentro do meio familiar e o espaço realmente, que seja delimitado melhor o espaço de cada um, entendendo que existem alguns limites que não são recomendados a gente ultrapassar nas relações e que principalmente pegar os problemas dos outros para nós não vai tirar realmente o problema do outro. A única questão que vai geralmente gerar é duas pessoas sofrendo pelo problema. Então, geralmente a gente dobra o problema de tamanho ao invés de diluir ele. Isso não significa a gente não conversar, a gente não se importar emocionalmente com o outro, mas a gente entender o limite do que pode ser feito em relação àquilo que é de cada um, é da individualidade de cada pessoa. Até no sentido de autorresponsabilidade. Então, por mais que é difícil, por mais que a gente tenha pena, que a gente queira ajudar, que a gente queira se envolver nas demandas da nossa família, é muito importante que a gente deixe as pessoas serem, eu sempre falo, motoristas das próprias vidas, entendendo que isso é estar fazendo o bem e dando a liberdade que todo mundo merece. E da mesma forma na nossa própria vida. Então, muitas vezes nós também temos que parar de solicitar o tempo inteiro o envolvimento de alguém da nossa família, ou enfim, alguma figura emocional importante para resolver as nossas demandas. A gente precisa dessa autonomia até no sentido de ver assim, eu consigo, eu tenho recursos para administrar aquilo que eu preciso e, consequentemente, ir me fortalecendo a partir disso. Tá bom, gente? Temos que ir agora, né, Pedro? Porque ainda temos muito trabalho pela frente hoje. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo!